Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Darley Tomás e hoje a gente vai falar de uma empresa que só deu desgosto para todos os investidores, para todo o mercado e que somente no ano de 2021 reportou um prejuízo de 715 milhões de dólares e 4,25 dólares de prejuízo por ação. E que empresa é essa? WeWork. Ou para quem está acompanhando a série na Apple TV, você também pode conhecer como WeCrashed. Pessoal, por que eu decidi falar sobre essa empresa? É simplesmente pelo fato, não só vocês, mas eu também, ficamos encantados com as coisas que o mercado, com as historinhas, sabe, encantadas que o mercado conta pra gente, até mesmo as empresas contam pra gente. Experiência, cliente feliz, isso e aquilo. Mas e aí, como é que estão os números? Como é que você tá no seu financeiro? A empresa vai conseguir continuar fazendo os clientes felizes? Ou ela vai ter que fechar as portas? Fez os clientes felizes ali por 5, 10 anos e vamos fechar as portas aqui, por quê? Porque a gente só fez cliente feliz e não demos lucro. E esse é um caso típico da WeWork. E o senhor Adam Neumann, né, que foi o CEO ali e cofundador junto com o Miguel. Para quem não conhece, a WeWork é simplesmente uma empresa que aluga grandes prédios, faz toda aquela reforma, deixa tudo bonito e abre o espaço para outras pessoas trabalharem, ou seja, o coworking. Ela aluga em short term. Quando a gente diz short term, a gente está falando de curto prazo ali. As startups que estão começando, eu que trabalho às vezes sozinho ou somente com a produção, a gente aluga um espacinho ali no WeWork, paga uma mensalidade e a gente pode trabalhar lá para dar aquele clima corporativo, aquele clima de empresa. E tudo isso começou no ano de 2008, justamente com o Adam Neumann e com o Miguel. Eles dois tiveram essa ideia, né? Principalmente o Adam Neumann, que já tinha vindo de outras empreitadas, que ele criou até uma calça com pads para bebês, porque ele dizia, não é porque eles não estão reclamando de dor que não dói. Então, logicamente, deu errado, porque os bebês estão aí há milhões de anos engatinhando, né, com os joelhos e tá todo mundo bem, ninguém nunca teve problema porque ficou engatinhando tempo demais com o joelho no chão. E depois de tentar várias outras coisas, ele partiu, né, para WeWork, que são escritórios compartilhados no bom português. Ele vivia abrindo o peito para falar, abrindo a boca para falar que era um empreendedor serial, só que todo mundo sabia que ele nunca tinha feito algo que tivesse sucesso de fato. E ele era um cara muito egocêntrico e que fez algumas coisinhas muito feias no gerenciamento da empresa, quase basicamente um desvio, né, que aconteceu dentro da Petrobras. Ele basicamente fazia corrupção para ele mesmo tirar dinheiro de uma empresa que nunca deu lucro. Mas para a gente adiantar aqui, para eu explicar melhor para vocês, no ano de 2019 a WeWork foi avaliada em 47 bilhões de dólares. É isso mesmo, isso em 2019, antes da inflação que já aconteceu, simplesmente porque recebeu um aporte de praticamente 6 bilhões de dólares do SoftBank, que é um dos maiores fundos do mundo, tá? É um fundo japonês que tem dinheiro dos Emirados Árabes e de outras partes do mundo, mas que tem o nome de Vision Fund. É simplesmente um fundo de visão, né, que investe em empresas de tecnologia, empresas que transformarão o futuro e que, de acordo com Masayoshi Son, que é o CEO, tá, do fundo, ele afirma que investe em empresas que vão atingir a singularidade, que em breve máquinas irão dominar, que máquinas poderão criar outras máquinas, que inteligências artificiais poderão criar outras inteligências artificiais, e por isso ele afirma que o nome do fundo é Vision Fund, que é um fundo de visão. Ele está enxergando lá na frente. E ninguém entendeu e ninguém consegue explicar até hoje por que ele colocou 6 bilhões de dólares no WeWork. Simplesmente porque o Adam Neumann vendeu como uma empresa de tecnologia que teria uma rede social própria, WeGrow, WeSchool, WeBike, WeBank, loucura, tá? É um cara extremamente lunático e conseguiu convencer os investidores de Wall Street. E em 2019, com esse valor de mercado, ela foi avaliada como a segunda empresa mais valiosa dos Estados Unidos, atrás somente do Uber. E devido a essa avaliação, o CEO, à época, o Adam Neumann, teve sua fortuna avaliada em 4 bilhões de dólares. Mas calma, que o lado bom dessa história, a gracinha vai acabar. Como o Adam Neumann era um cara que só contava história, que só focava na experiência, que não entregava, que não via a parte financeira da empresa, a parte que sustenta de fato uma empresa, porque nenhuma empresa tem como ficar fazendo caridade e se manter aberta, ele decidiu abrir capital depois da insistência dos seus primeiros investidores. E após a insistência do Benchmark Fund, que aparece muito bem na série WeCrashed, que é o Bruce, eles estavam insistindo que eles não iriam dar mais dinheiro, que não tinha
tinham de onde tirar mais dinheiro e que eles deveriam abrir capital. E o Adam tentou ir atrás do Elon Musk, do Google. O próprio Google falou para ele, cara, se você tá querendo fazer isso, por que você não abre capital? Aí ele falou, porque vocês têm o dinheiro, né? Vocês são a máquina de fazer dinheiro. E de fato o Google é uma máquina de fazer dinheiro, ao contrário do WeWork, que nunca deveria ter sido avaliado em 47 bilhões de dólares, simplesmente pelo fato que eles nunca tiveram nenhum imóvel. Eles simplesmente alugavam, que vocês têm que entender aqui, ó, que o risco é muito grande. Eles faziam os long terms, que são contratos de longa duração, mais ou menos de 20, 30 anos, e faziam alocação de short terms. Então, eles alugam ali no curto prazo e eles têm uma obrigação muito grande para cumprir com os donos dos prédios, porque eles simplesmente alugavam. Eles não têm patrimônio, eles não têm prédios, eles não são empresa de real estate, eles não são empresa de tecnologia, eles simplesmente são uma empresa de cowork e não tem como ser avaliado neste valor. E como todo mundo sabe, quando a empresa vai para IPO, ela tem que mostrar seus dados, ela tem que estar com tudo muito organizadinho. E o faturamento da WeWork era lindo, 1,8 bilhões somente no ano de 2018. Ótimo, né? Não. 1,9 bilhões de dinheiro queimado, 1,9 bilhões somente para manter toda a estrutura, ou seja, 100 milhões de dólares de prejuízo, menor até do que ela reportou no último ano, mas a gente sabe que o último ano também foi um ano um pouco difícil de recuperação de pandemia. E para vocês terem uma ideia, o próprio CEO do SoftBank falou, eu fui tolo ao investir no SoftBank, e com certeza, logicamente, né, a gente não pode julgar porque eu não sou engenheiro de obra pronta, mas cara, destoa totalmente, nunca casou com nenhuma empresa do portfólio do SoftBank. Parece que foi uma loucura, parece que ele foi hipnotizado para fazer aquilo. Tanto que o Adam Neumann tentou que ele colocasse mais dinheiro, que ele fizesse isso ou aquilo para continuar. Eles estavam numa expansão louca, eles estavam dobrando o número de coworkings que eles tinham, então eles estavam queimando dinheiro como se não houvesse amanhã, era simplesmente pegando dinheiro e jogando dentro de uma lareira, sabe, para continuar o fogo aceso e nunca gerou lucro. É simplesmente aquela coisa, a gente está aqui para se divertir, e era isso, era forrado de bebida, de festas, nada contra, tá pessoal, mas se a empresa não consegue nem lucrar, por que eles vão continuar fazendo isso? E teve até um caso em que parece que acharam maconha numa mochila do Adam Neumann, não do Adam Neumann, né, de alguém que estava junto com ele dentro do avião, e parece que eles chegaram louco de tanto fumar em Israel, e deu o maior problema que tiveram que resolver depois. Quando você tem dinheiro para pagar um bom advogado, né? Então foram juntando todas essas polêmicas, o pessoal via ele andando descalço nas ruas de Nova York e fala como é que uma pessoa séria, que uma empresa está dando prejuízo, está querendo dinheiro dos investidores, se porta desse jeito, se comporta desse jeito, e aí o pessoal começa a pegar muito pesado, né? A mídia, quando acha uma oportunidade ali, eles pegam muito pesado e escrutinaram e viram que o WeWork não valeria 47 bilhões de dólares, nem aqui, nem na China e nem em qualquer outra galáxia. E o ponto que pegou pesado é que na divulgação, né, no plano de abertura de capital, não tinha nada detalhando como eles planejavam ter lucro. Olha isso, vamos abrir capital, a gente só quer dinheiro para queimar. E não tinha nada falando como eles teriam lucro. Então, como é que eu vou investir numa empresa que não tem um planejamento básico, que não sabe para onde vai, uma empresa que não tem nenhum planejamento mínimo para ter um pequeno lucro, né? E a gente pode tirar como exemplo agora o Nubank pagando 6 vezes mais do que a diretoria do Itaú recebe. Só que o Itaú dá lucro aí para tirar com balde, e o Nubank. Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? Ao investir numa empresa, será que essa empresa é só um hype? É só porque tá na modinha? Só porque tem um cartãozinho roxo? É só porque é bem enfeitadinha? Porque trata bem os clientes? Não é bem assim que o mundo funciona, né? Para manter as portas abertas, pagar salários, gerar empregos e fazer a economia girar, a gente precisa de muito mais do que hype e salinhas bonitinhas. E como esses 4 bilhões, né, que o Adam Neumann tinha, né, acabou sendo avaliada a parte dele na empresa, não é um dinheiro líquido, ele não gostava muito disso, né? Então ele começou a comprar algumas propriedades com salários ou dinheiro que ele tirava da própria WeWork e alugar essas propriedades, obrigava a WeWork, né, que era ele que tomava as decisões, passando ali por baixo do conselho, a alugar essas propriedades e pagar aluguel para ele mesmo. Ou seja, ele comprava as propriedades, fazia a WeWork alugar, abria novas estações, né, novos locais de trabalho e recebia os aluguéis. Conflito de
de interesse, pessoal. Não dá para fazer isso. É muito insano. E até porque os valores estavam superestimados, estavam super avaliados. Ele recebia mais do que o valor justo para aquela localidade. E somente entre os anos de 2016 e 2017 ele recebeu 12 milhões de dólares somente desses aluguéis. Um outro ponto é que no prospecto S1 ele colocou que em caso dele morrer ou de acontecer a necessidade de uma sucessão na WeWork, quem escolheria o sucessor dele seria a Rebecca, não seriam os investidores, whatever, quantos por cento você tem da empresa. Cara, quem vai escolher é minha esposa. Não existe isso, gente. Qual a capacidade, tá? Eu não tô desmerecendo a esposa dele, mas qual a capacidade que ela teria de escolher outra pessoa? Quem tem que escolher é o board, visando o melhor para a empresa, o melhor para o futuro, não o melhor para ele ou para a família dele. Eu sei que é importante você cuidar da sua família, mas o melhor tem que ser sempre para a empresa. E ele esquematizou garantias de crédito, né, para levantar 700 milhões de dólares com as ações do WeWork e utilizou para benefícios próprios. Dizem que ele adquiriu uma empresa, né, uma startup com dinheiro da WeWork, simplesmente porque ele queria ter proximidade com o fundador dessa startup, que era um surfista, e diversas outras aquisições que não se justificavam, sabe? Que não tinham nada a ver, não tinham sinergia com a empresa, só geravam mais custos. E o outro ponto é que ele registrou a marca We, né? Então tudo que na empresa utilizasse a WeWork, WeCompany, WeGrow, WeSchool, WeTeach, tudo, ele recebia por isso. E no final ele recebeu ele na casa de 6 milhões de dólares, ele teve que devolver depois. Então vocês podem ver, o cara não estava interessado em fazer a empresa crescer, ele estava interessado em fazer ele mesmo crescer e ganhar as custas dos outros, porque ele nunca colocou um centavo desses 4 bilhões na empresa. Ele sempre foi queimando o dinheiro dos outros que acreditaram na conversinha fiada dele. E aí, depois toda essa polêmica de tentar ir a público, a mídia escrutinou, o mercado perdeu confiança, e quando o mercado perde confiança, pessoal, assim, pra mim, acabou. É muito difícil conquistar novamente essa confiança. E a empresa foi caindo, o pessoal reavaliando a empresa, e aí chegaram no consenso, a empresa agora vale 10 bilhões de dólares. Só que só o SoftBank tinha colocado mais de 6 bilhões de dólares. E a empresa em poucas semanas ficaria sem dinheiro. Ou fazia o IPO, ou os investidores colocavam mais dinheiro, ou senão a empresa teria que fechar as portas. Eles não tinham dinheiro para sobreviver nem mais 2 meses. E como só havia uma forma da empresa sobreviver, que era injetando mais dinheiro, e a gente sabia que o IPO não ia funcionar mais, todo mundo já sabia, porque tinham perdido a confiança devido a toda a confusão com a Ada Newman, a falta de transparência, as comidinhas ali pelas beiradas, sabe? O jeitinho errado de fazer as coisas, de ganhar dinheiro. O SoftBank foi obrigado a injetar mais 10 bilhões de dólares na empresa, pessoal. Ou seja, além do primeiro aporte de 6 bilhões, eles colocaram mais 10 bilhões, porque senão eles perderiam tudo e aí teriam que assumir prejuízos, e as coisas não funcionam assim. Eles preferiram fazer isso e adquirir 80% da empresa. A empresa hoje está avaliada em menos de 6 bilhões de dólares, aproximadamente 5,5 bilhões, mas oscila. Então quando você estiver vendo esse vídeo, você coloca lá WeWork Stocks e aí você vai conseguir ver quanto essa empresa está valendo, mas eu não acredito que vai valer muito mais do que isso. Cada ação está na casa de 7 dólares,07 centavos. E aí você pode pensar, cara, Darley, o Adam Newman tá quebrado, né? Não, eles tiveram que comprar a parte dele para ele sair, porque ele só fazia mal para a empresa. Eles fizeram uma divulgação dos dados, esconderam EBITDA, que são os ganhos ali antes de amortização, impostos, e no próprio prospecto, né, da empresa que você abre para todo o mercado, apresenta a sua empresa, quanto você ganha. Eles fizeram ali alguns remeleixos contábeis e alteraram o EBITDA da empresa. E para você que não sabe o que é EBITDA, são lucros antes dos juros, depreciação, amortização e impostos, tá? Eles fizeram toda uma jogada lá para alterar o EBITDA, para deixar a empresa mais bonitinha, bem maquiada para o mercado. Então, esse cara ainda hoje está com a fortuna avaliada em mais de 1,5 bilhões de dólares. O SoftBank assumiu o prejuízo, né? Porque é dinheiro investido, o dinheiro continua lá na empresa. E um ponto que me deixou encabulado é que parece que o SoftBank não aprendeu, porque o CEO, mesmo com a empresa dando todos os prejuízos, teve seu pagamento mais do que triplicado. Eu sei que a gente tem que reconhecer o trabalho que as pessoas estão fazendo, enxugando as coisas, consertando as coisas, porém, ele tem que estar comprado na empresa. Ele tem que fazer funcionar, ele tem que ir ali ganhando o que é necessário e diminuindo os prejuízos.
prejuízos. Só que para uma empresa que tem um lucro líquido de 715 milhões de dólares negativos, eu acredito que aumentos de salário, sejam para executivos ou que sejam, não é cabível. Ou seja, esse foi o maior fracasso do SoftBank ao investir em uma empresa. Ele basicamente jogou o dinheiro no lixo. Foram mais de 16 bilhões de dólares jogados no lixo. Em 2021, o WeWork fez o seu IPO através de um SPAC, que é simplesmente uma empresa que não tem operação comercial, ela não tem nada, ela é simplesmente aberta para um propósito específico, aberta para aquilo. Então eles fizeram um merge, eles fizeram uma fusão e fez com que a empresa tivesse seu capital aberto através desta empresa. É simplesmente eu dar um cheque aberto, o pessoal abre a empresa e aí colocaram mais dinheiro no WeWork, foi eu acho que aproximadamente 1,3 bilhões de dólares, ou seja, queimaram mais dinheiro. Então acenderam uma fogueira e queimando mais dinheiro para fazer esse negócio funcionar, porque já colocaram tanto dinheiro que é impossível simplesmente você fechar as portas e deixar para lá e esquecer. É muito dinheiro queimado, é muito dinheiro desperdiçado. E como o pessoal dessa SPAC recebeu um cheque em branco, eles simplesmente fizeram essa burrada novamente. Parece que não aprenderam com o SoftBank. E para a gente analisar, tô colocando aí na tela agora, desde a abertura do capital, a empresa caiu mais 46%, ou seja, 6,17 dólares de prejuízo por ação. Cara, quem entrou nesse IPO é louco, eu não entendo, não tem função. Eu nunca vejo como o Masayoshi Son vai recuperar esses 16 bilhões de dólares. Então, hoje a ação está cotada em 7,1 centavos, eu falei 7,7 no início, mas é 7,01 centavos. Então, é loucura, né? É uma empresa que encantou muita gente, mas que não gera nada para a sociedade, somente queima dinheiro. Ela não gera riqueza, ela está simplesmente queimando dinheiro desde o dia em que foi aberta. E aí, você investiria nessa empresa? Você conhece mais empresas desse jeito? Será que o Nubank é a próxima WeWork? O que você acha? Então, não deixa de se inscrever, deixar aquele like para ajudar a gente a continuar compartilhando esses conteúdos. Tamo junto e é só o começo.